Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é João Denardi Machado e é um grande prazer apresentar um segmento da minha pesquisa no sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, História, Poder e Sociedade. O trabalho que irei apresentar é denominado Portugal e Brasil na internacionalização da medicina legal positivista, Ciência, Poder e Sociedade no século XX, e se insere num projeto de pós-doutorado financiado pelo CNPq Brasil e credenciado junto à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e ao Instituto de História Contemporânea da Universidade de Évora, sob supervisão dos professores André Mota e Maria de Fátima Nunes. Nas primeiras décadas do século XX, em diferentes ritmos e com variados índices de sucesso, médicos positivistas alojados em cátedras superiores em Paris, Turim, Berlim, São Paulo e diversas outras cidades ocidentais defenderam a reorganização dos serviços periciais e necroscópicos do Estado sob sua tutela técnica, pedagógica e institucional. Essa reorganização correu em paralelo com reformas jurídicas, educacionais e penitenciárias de diferentes grandezas e fundamentou-se na centralização de laboratórios de investigação e de ensino pericial em novas instituições, reguladas por novos diplomas legais, a garantirem melhores condições orçamentárias e de remuneração para os especialistas, assim como a execução conjunta dos serviços oficiais e do serviço pedagógico ligado às faculdades de medicina. No Brasil e em Portugal, essas instituições foram denominadas de Institutos Médico-Legais e proliferaram-se pelas principais cidades de ambos os países, em Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto, Salvador, Coimbra e Porto Alegre, de modo que se encontrava em pleno funcionamento pericial e pedagógico nos anos de 1930. Cada qual mobilizaram um conjunto de agentes particulares, os institutos médico-legais configuraram-se como núcleos de atuação técnica e social do seu campo, centralizando clínicas e laboratórios de investigação e ensino das variadas frentes da medicina legal, a serviço da formação profissional do legista e da eficiência pericial. Essas instituições modelares eram dirigidas pelo catedrático de Medicina Legal das Faculdades de Medicina, estando imbricadas na estrutura acadêmica e judicial simultaneamente. A partir desses centros, os diversos componentes necessários para que a medicina legal se legitimasse como ciência pronta, nos diferentes contextos brasileiros e lusitanos, foram construídos em sincronia, durante a primeira metade do século XX. Nos laboratórios de toxicologia, tanatologia e antropologia forense dos institutos, os agentes da área comprometeram-se com a diversidade das expertises médico-forenses na prática e no ensino disciplinar. O legista que se formava nessas instituições não era o clínico generalista oitocentista, mas o profissional orientado pelo modelo ampliado de identificação antropológica, pela aplicação laboratorial e clínica no meio forense, pela investigação etiológica do desvio e pelos debates anatômicos, psicossociais e organicistas. O projeto de unificação da prática do ensino pericial sob autoridade médica integrou a inteligência positivista associada ao determinismo biológico das elites letradas do início do século XX. Nesse contexto, a legitimidade do perito médico como produtor de verdades apto a intervir na sociedade, tendo em vista a norma comportamental, foi bafejada pelo pensamento positivista, isso é, pela hipótese de um conhecimento científico total da sociedade que ofereceria a chave para a prevenção da normalidade. As propostas de intervenção social do positivismo médico-legal gravitavam em torno de uma agenda programática internacionalmente debatida, em que os eixos principais podem ser sumarizados por 1. A individualização e a manipulação médica da pena de presos. 2. A classificação antropológica e biopsíquica de condenados. 3. A montagem e aperfeiçoamento de instituições disciplinares focadas nos diferentes grupos sociais, tais como manicômios judiciários, internatos juvenis, colônias penais e presídios femininos. 4. A criação de centros científicos destinados ao estudo médico de criminosos e desviantes, habilitados para o ensino e a prática investigativa, como os institutos médico-legais. 5. Racionalização médica do mundo do crime e do trabalho, maiormente com propósito de profilaxia social. 6. A obrigatoriedade da identificação civil à população e o aprimoramento da identificação dos criminosos, inclusive pela datiloscopia e fotografia judiciária. A instrumentalização desse arsenal positivista a intervir no ordenamento social adequou-se ao funcionamento desses institutos como novas repartições públicas, estruturadas por laboratórios especializados na prática e no ensino, e também por burocracia de secretariado, tesouraria, arquivo e museu,
como centros administrativos projetados para garantir a execução de exames, aulas, pesquisas e despachos. Nesse funcionamento, os institutos formalizaram a coerência técnica e social da ciência conforme se constituíam como espaços especializados, cujas linhas estipulavam diretrizes de ensino, investigação e prática legista, concatenadas com as demandas jurídicas e profiláticas dos centros urbanos em que estavam instalados. Desde então, é seguro dizer que, no Brasil como em Portugal, no trato de questões periciais dos processos e nos ramos do direito que carecem de interpretação médico-jurídica, a ausência dos médicos legais na jurisprudência acarretaria o colapso da justiça. Do resultado do trabalho dos institutos, recorrentemente, dependem questões relacionadas à liberdade, à punição, à paternidade e à psique de cidadãos arrolados pela autoridade judiciais, em que o laudo é o elemento decisivo para estruturar sentenças. Todavia, a partir de 1945, novos contextos históricos regionais e novos paradigmas nas ciências biomédicas e nas relações geopolíticas determinaram o realinhamento da medicina legal e de suas instituições. Ritmado pela atuação de agentes de comunidades científicas, ocorreu um processo sistêmico de incorporação das redes sociotécnicas da medicina legal aos projetos estatais de violência ativa e de uso predatório da força contra as populações civis durante as ditaduras no Brasil e em Portugal. Especificamente em São Paulo e em Lisboa, houve uma demanda pela presença de médicos como auxiliares científicos na defesa da segurança pública, atuando sobretudo nas missões de identificação de indivíduos e grupos considerados perigosos, inclusive dentro das instituições e serviços da saúde, na instrução médica de interrogatórios coercitivos e na legitimação dos processos de violência estatal perante a opinião pública. Esse processo é multifacetado, com diferentes marcos regionais e internacionais, e pode ser identificado em temporalidades históricas de diferentes durações e domínios. Ao enfocar no plano dos indivíduos e da prosopografia dos médicos legistas, é possível reconhecer como a geração de Azevedo Neves, Alcântara Machado e Oscar Freire, que foram ministros, parlamentares, presidentes de sociedades científicas, porta-vozes públicos a formularem teorias médicas e criminológicas totalizantes sobre a natureza do desvio na sociedade, foi gradualmente substituída pela geração de Armando Cângio Rodrigues, Hilário Veiga de Carvalho e Oscar Teixeira Bastos, de médicos internalizados num setor específico da administração estatal, comprometidos com um nicho estratégico de retaguarda da ordem para o funcionamento do direito através da medicina, a operacionalizarem sua prática científica a serviço das instituições penais e da segurança pública. No âmbito do desenvolvimento científico da medicina, por sua vez, novas determinações técnicas e sociais retiraram a medicina legal da posição de protagonismo acadêmico e investigativo anterior que ela ocupava na era das cátedras positivistas. Em posição incômoda nos novos departamentos científicos perante as disciplinas médicas do corpo e da sociedade, a medicina legal voltou-se à relevância de sua finalidade jurídica e de prática médica aplicada ao direito. Acerca dessas questões científicas, de forma crescente com o decorrer do século XX, as disciplinas alopáticas da medicina especializaram-se no diagnóstico e na terapêutica de entidades nosológicas classificadas segundo agentes etiopatogênicos que dependem, por norma, de mecanismos biomoleculares. Em meio às diferentes lesões, inflamações e neoplasias, as especialidades médicas tiveram cada qual que apropriar-se de um objeto nosológico no corpo humano, enquanto a medicina legal penou para conservar seus objetos de intervenções nas miudezas médicas sobre a morte, o crime, o sexo e o trabalho, sem conseguir reclamar uma lesão patológica específica sobre sua alçada terapêutica, e a requerer uma finalidade jurídica para justificar sua existência. De forma complementar, o poder médico-legista de intervenção profilática na sociedade, legitimado no cenário anterior de antropologia criminal lombrosiana e racismo científico, gradualmente se dissolveu com a ascensão da medicina preventiva nos serviços de saúde e nas instituições acadêmicas. A ascensão do preventivismo e da socialização da medicina redefiniu a relação intervencionista dos médicos com a sociedade através da lente da saúde pública e da atenção primária universal. Isso possibilitou a criação de sistemas de saúde com alto impacto para a população e baixo custo tecnológico, destinados a substituir as instituições positivistas de espectro higienista e eugênico das décadas anteriores. Nos círculos científicos, consolidaram-se os modelos de cuidado em saúde, determinantes sociais e história natural das doenças, estruturados como respostas ao cenário de catástrofe que seguiu a Segunda Guerra Mundial e como reação ao reducionismo organicista. Enquanto isso, o médico perito, como responsável pela identificação de evidências biomédicas do fato judicial para os tribunais,
Não buscará na saúde ou na cura de alguma lesão nosológica as finalidades para intervir na sociedade e compreender seus objetos de estudo, mas nas intricadas questões laboratoriais e clínicas necessárias ao funcionamento da justiça, sem conseguir desvencilhar-se do controle do Estado e das instituições judiciais em sua prática profissional. Ao formalizar testes e métodos periciais na criminalística, na antropologia e na toxicologia forense, na infortunística e na traumatologia, o legista camuflará suas práticas sociais com tonalidades indubitáveis de cientificidade, o que salvaguardou sua legitimidade perante os tribunais e propiciou uma nova equipagem tecnológica dos institutos médico-legais a partir da década de 1950. Entretanto, essa imprescindibilidade determinará que, nos momentos de mobilização repressiva de regimes de exceção, como na ditadura salazarista do Estado Novo e na ditadura cívico-militar brasileira, os legistas não estarão plenamente submetidos aos imperativos da corporação médica, de busca de saúde da população ou de cura de doenças diagnosticáveis, posto que, deparando-se com os tribunais e delegacias em todas as suas atividades profissionais, serão as diretrizes do Estado relativas ao direito que orientarão sua prática. No Brasil e em Portugal, personagens dos institutos médico-legais, que eu me privarei de dizer o nome neste vídeo público, foram componentes de um contínuo de repressão estatal que abrangia perseguições, sequestros e prisões ilegais, suicídios forjados, atentados com bombas, emboscadas a dissidentes e integrava crucialmente o uso medicamente orientado de tortura e assinatura de laudos periciais falsos. O fato de que tais práticas representassem apenas uma pequena fração das atividades oficiais das instituições, ausente das agendas e dos registros oficiais, é sintomático da estratégia de plausibilidade da inocência adotado por essas instituições, na tentativa de dissimular a realidade de práticas de violência de Estado que tomaram parte por meio da manipulação memorialística e da destruição de registros. No árduo caminho de historicizar práticas de violência de Estado, pouco documentadas, são os documentos de sobreviventes e de agentes de segurança whistleblowers que revelam o contraditório processo dos doutores da medicina auxiliar interrogatórios coercitivos como adjuntos dedicados dos torturadores da PIDE e da DOI-CODE. O que à primeira vista pode parecer como um desvio profissional, uma falha ética de conduta de alguns poucos médicos forenses, a abordagem histórica é capaz de compreender criticamente como parte do processo social de institucionalização do campo médico legista dentro da moderna governança estatal, estruturado durante o século XX através do espaço atlântico. Em São Paulo e em Lisboa, determina-se com clareza que o funcionamento das instituições não obedeceu somente às pressões técnicas, éticas e tecnológicas do desenvolvimento médico-científico, mas também ao conjunto de determinantes sociais em torno da garantia da ordem pública e da autoridade da perícia médica como ferramenta do processo judicial, que facilitavam ao legista incorporar em seu ethos profissional agendas políticas de defesa do Estado, como a obtenção total de informação, a erradicação de minorias ativas e a conquista da lealdade da população. Os contextos em Brasil e em Portugal possuem peculiaridades relevantes, que a pesquisa monográfica revela em variados níveis, nas redes institucionais, nos diplomas regulatórios, nas interações dos legistas com os complexos hospitalares, no desempenho da polícia científica, nos trabalhos expostos em periódicos e congressos. Ainda assim, a análise comparativa determina que a arquitetura das instituições médico-legistas não surgiu repentinamente ou de um impulso isolado de agentes locais ou do conhecimento científico, mas emergiu de uma complexa rede de disputas e colaborações entre cientistas, grupos sociais e organizações, tanto no plano local quanto internacional, ativada ao menos desde o início do século XX. As redes de agenciamento que esses institutos compõem não apenas estruturaram a medicina legal como disciplina enraizada nos pressupostos da anatomia, psiquiatria, bioquímica e estatística, mas também promoveram a consolidação de uma identidade intervencionista que transcendeu as particularidades locais e estabeleceu hierarquias e poderes dentro do campo, através dos muitos processos extremos do século XX. Essa é a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer muito aos organizadores do evento e fico à disposição para qualquer contato. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.